Boa tarde a todos, em primeiro lugar. Queria falar-vos de um direito que a todos nós assiste. Algo que muitos apelidam de uma forma comum como autodeterminação. Isto traduz-se basicamente na possibilidade de cada um de nós de fazer as suas próprias escolhas durante a vida e tomar as suas próprias decisões. Mas, em primeiro lugar, para vos conseguir situar, permitam-me referir que todo o meu discurso se vai pautar por uma ideia muito simples. Eu acredito convictamente que podemos, se assim o desejarmos, ter um papel ativo na construção de uma sociedade mais justa e que promova a igualdade de oportunidades para todas as pessoas, sem qualquer tipo de exceção. Ambiciono todos os dias ficar cada vez mais perto da concretização prática deste ideal. Já foram traçados e percorridos grandes trilhos, mas infelizmente ainda estamos aquém do desejável. O que significa que ainda há grandes traços e trilhos para criarmos e para percorrermos. Refiro-me particularmente ao que muitos caracterizam por ser uma minoria silenciosa e silenciada. Este grupo integra as pessoas com deficiência e aqueles que as acompanham. Em Portugal, todas estas pessoas defrontam-se com a inevitabilidade de travar uma luta constante para manter um diamante precioso que a todos nós pertence: a nossa dignidade. Mas como é que poderemos hoje, todos nós, enfrentar este desafio? É importante realçar ainda, como certamente saberão, que é todos os dias retirada à esmagadora maioria das pessoas o seu alento, a sua esperança, a sua força para seguir em frente e construir algo tão fundamental como o seu projeto de vida. Estas possibilidades são-nos retiradas pela sociedade. No nosso caso, uma sociedade que nos exclui, impossibilita e oprime. Muitos de nós não se conseguem movimentar autónomo e livremente pelas ruas porque não existem condições para isso. Muitos de nós não conseguem ter acesso, por força de impossibilidades económicas ou por falta de outros recursos, a produtos técnicos que são imprescindíveis para a sua autonomia e a sua qualidade de vida. Muitos de nós não conseguem algo tão simples como apanhar um transporte público ou aceder a um serviço como a segurança social ou as finanças. E ainda, acrescido a tudo isto, muitos de nós estão absolutamente dependentes das suas famílias todos os dias, sendo-lhes retirada a possibilidade de sonhar e muito menos concretizar, com uma vida autónoma e independente, nos moldes que todos ambicionamos, como ter um emprego, uma casa ou constituir uma família. Isto deve-se essencialmente a um Estado social que não desenhou, até hoje, respostas que tivessem como foco, efetivamente, a promoção da autonomia e da independência das pessoas e das suas possibilidades de escolha. As famílias de muitos destes cidadãos, e em particular as mães, veem-se muitas vezes obrigadas a colocar as suas vidas em segundo plano para tratarem dos seus filhos adultos, e em muitos casos por toda uma vida. Para esclarecer ainda mais este cenário, estudos demonstram que a esmagadora maioria vive com rendimentos que os situam abaixo do limiar da pobreza, mesmo aquelas que se encontram integradas no mercado de trabalho. Mas estes são somente alguns exemplos, entre muitos outros. E mesmo assim as pessoas resistem, agarrando a vida por aquilo que ela tem de mais doce, a possibilidade de estarmos vivos. Mas acreditemos temporariamente que podemos mudar de cenário. Existem problemas graves a resolver, é certo. Apenas proponho que os coloquemos noutro prisma. Resolvê-los de uma forma simples e construtiva, com acesso ao que a ciência nos diz e, em simultâneo, dar-lhes solução através de um apelo à consciência coletiva. Porque a nossa possibilidade de exercer o nosso direito à autodeterminação e, portanto, de fazermos as nossas escolhas, de qualquer um de nós, está dependente da sociedade em que estamos inseridos. Mas também é preciso alertar para o facto que todos nós, em geral, temos uma propensão enorme para nos focarmos nos problemas que nos afetam direta e individualmente, a uma escala mais micro,
empenharmos na resolução dos nossos próprios problemas. É assim que somos socializados hoje. Esta tendência não tem que ser necessariamente nefasta, desde que nos afastemos dela quando necessário e que de uma forma inteligente nos esforcemos para alargar o nosso olhar. Acredito que todas as pessoas são dotadas de uma incrível capacidade de superação. Afinal, que sabor teria a vida se não fossem os desafios que nos coloca todos os dias? Desafios de como resolvermos problemas práticos, de pensarmos e de criarmos soluções. Considero que podemos olhar para nós olhando para os outros. Isto pode até parecer um certo clichê, mas acredito mesmo que é importante pensarmos sobre isto. Tenho uma convicção muito forte na vida. Acredito que todos nós escrevemos a nossa vida como se escreve um livro, como quem conta uma história. Somos nós próprios os autores e a personagem principal, mas sempre com a contribuição daqueles que nos rodeiam, os outros personagens que determinam vários momentos da nossa história. Mas nesse processo prevalece sempre aquela sensação deliciosa de que somos nós a personagem principal. Esta convicção serve muitas vezes de alento em inúmeras situações. Como poderão certamente perceber, pelo que já disse, nem todas as pessoas podem escrever o seu livro. Refiro-me em particular àquelas que numa determinada fase da sua vida ou precocemente se viram confrontadas com a circunstância de ficar com o seu corpo lesado ou incapacitado, tal como eu. Essas incapacidades podem ser físicas, sensoriais ou psicossociais. Encontra-se diariamente nos livros, nos estudos, nos quadros legislativos, nos discursos das entidades que nos representam e mesmo nos nossos próprios discursos, enquanto pessoas portadoras de deficiências, um foco permanente e legítimo em alertar para as restrições com que nos defrontamos ao longo das nossas vidas, dia após dia. No entanto, gostaria aqui de propor dois exercícios diferentes. Ao invés de permanecermos no campo do que está errado, vamos primeiro olhar de forma cuidadosa e crítica para tudo o que já foi conquistado nas últimas décadas. A par disto, em vez de manter o foco nos problemas, vamos propor soluções e refletir sobre possibilidades de inclusão. Para este exercício de consciência, considero pessoalmente que são necessárias duas coisas. Primeiro, uma capacidade de reflexão sobre nós próprios e tudo aquilo que nos rodeia. E em segundo, a vontade para aceitarmos um desafio. Começar, de algum modo, a pensar numa realidade que para muitos é desconhecida ou pouco familiar. Podem ter algumas noções dela, mas só com a proximidade ou com um confronto mais ou menos direto é que poderão conceber noções concretas destes mundos. Quebrar preconceitos e estereótipos. Perguntem, informem-se, conversem, troquem ideias. Não se inibam de o fazer, por maiores que sejam os receios. Contudo, para concretizar isto, é preciso partir do princípio de que este é um problema coletivo e não individual. Criar diálogos entre as pessoas com deficiência e as suas famílias, as instituições que as representam, as pessoas próximas, os diversos contextos em que se encontram inseridas, para uma melhor coesão social e política. Todos nós, em conjunto e com seriedade, podemos contribuir para atenuar alguns dos efeitos negativos destes problemas, através de propostas de soluções e de capacidade de reflexão. Estas propostas deverão sempre basear-se no princípio de conferir dignidade e valor às pessoas, e não numa perspectiva de caridade ou assistencialismo. Mas para isso acho importante assumirmos que é imprescindível refletirmos sobre o que nos rodeia, tal como disse. É importante criarmos a capacidade de nos colocarmos no papel do outro. É preciso aparecer e não ter medo da mudança. E, em conjunto com tudo isto, juntar esforços por um objetivo comum. A título de exemplo, quando eu entrei para a Universidade do Porto, não existiam algumas condições fundamentais para que eu pudesse usufruir do meu percurso académico. E foi pela capacidade de reflexão das pessoas responsáveis e do seu poder para decidir a mudança que foram criadas novas condições para mim e para outros estudantes que delas necessitassem. Com este esforço coletivo da nossa universidade, mesmo quando este não é um dever inteiramente seu, a Universidade do Porto tornou-se claramente um exemplo de boas práticas. No entanto, permitam-me reforçar que é absolutamente urgente alertar o Estado Social para a criação de novas respostas e que se coadunem com as suas efetivas responsabilidades. E parece-me que a Universidade do Porto poderá aqui ter um papel muito importante.
a par de uma responsabilidade da sociedade, que já tem feito esforços, porque também se isso não fosse, em última instância, eu nem sequer estaria aqui convosco. É necessário um querer individual, um querer fazer, um querer estar, uma vontade inabalável de querer prosseguir. E isto é transversal a todos os objetivos de vida, independentemente da existência de deficiências. Porque, quanto às incapacidades propriamente ditas, qualquer um de nós se defronta de algum modo com elas. Ou porque torcemos um pé, ou por razões de doença, enfim, 1001 situações. E mesmo nesses momentos, não deixamos de ser quem somos e não deixamos de querer lutar por aquilo em que acreditamos, não vos parece? Creio também que depois deste esforço coletivo, na procura de respostas, chegaremos todos a uma conclusão interessante. Não somos tão diferentes como inicialmente se poderia pensar. Só somos pessoas, queremos e podemos fazer escolhas. Porque, como nos disse um dia William Henley, por ser estreita a senda eu não declino, nem por pesada a mão que o mundo espalma. Eu sou o dono e senhor do meu destino, eu sou o comandante da minha alma. Por isso, quando dermos a todos a possibilidade de escrever e folhear o seu próprio livro, descobriremos com um sorriso que fomos coautores dos livros uns dos outros e que o que está na capa de cada livro é somente uma pessoa. Deixo então uma sugestão, que nos tornemos leitores críticos das histórias que nos aparecerem em mãos e, em simultâneo, autores e coautores informados, próximos, responsáveis e atentos, capazes de provocar a mudança social gradualmente. Obrigada.